todos e a todas que nos acompanham aqui nas redes do Brasil de Fato. Tudo bem? A gente já está em clima de Copa do Mundo, por isso que a gente está aqui na cobertura esportiva da Copa, feita pelo Brasil de Fato. Eu sou Fernanda Haag, escrevo a coluna Elas por Ela no Brasil de Fato Paraná e estou muito bem acompanhada da Queca Barroso para a gente falar da grande convocação feita pela Pia Sanhag ontem. É isso, Queca? Isso mesmo, Fernanda. Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Queca, estou estreando aqui com vocês na Copa do Mundo Feminina, com alguns vídeos falando sobre os jogos que ainda vão acontecer e comentários com a Fernanda sobre o desempenho do Brasil. Perfeito. Então, vamos para a lista, Queca, que a gente vai ver os nomes que a Pia convocou e aí depois a gente vai comentando as surpresas, as não surpresas, o que a gente espera, o que vem, né? Bora lá. Falamos rapidinho os nomes e depois a gente comenta, né? Na defesa, né? Começando pelas goleiras, a gente tem a Bárbara, vamos ver, a Camila, a Lelê, né? Letícia Isidoro do Corinthians. Nas defensoras, a gente tem Antônia, Bruninha, Kathleen, Lauren, Mônica, Rafaela e Tamires. No meio-campo, Adriana, Ari, Ana Vitória, Duda Sampaio, Caroline e Luana. As atacantes, Andressa Alves, Bia Zanerato, Debinha, Gabi Nunes, Geise, Marta e Nicole, do Benfica. E as suplentes, né? A Pia chamou a Tainara para a defesa, a Angelina para o meio-campo e a Aline Gomes da Ferroviária, nossa novinha, para suplência do ataque. É uma lista de peso, né? Acho que a gente tem bastante coisa para comentar. Se você quiser começar, Queca. Vamos começar pela defesa e pela polêmica da vez, né? Que é a Bárbara, e a primeira da lista de convocações, que foi uma grande surpresa. Ninguém esperava, por N motivos, né? Na verdade, por todos que importam, ninguém esperava, que é a renovação da seleção, que é o desempenho dela nessas últimas partidas pelo Flamengo e também pela filosofia que a Pia tem empregado na seleção, inclusive quando tira jogadoras que a gente acha importante e tem todo o carisma e o carinho da seleção brasileira. Eu vou falar só isso por enquanto, Fernanda, porque eu sei que você concorda comigo e para não tirar suas palavras também. Obrigada, Queca. Acho que eu concordo com você, acho que sim, está meio unânime que essa convocação da Bárbara ficou completamente deslocada, eu acho, assim, né? Porque foi o que você falou, é uma incoerência com o próprio discurso da Pia, né, que ela vem falando ao longo do ciclo, né, que ela quer renovar. Tanto é que a Bárbara não vinha sendo convocada nessa era Pia recentemente, né? Não, faz um tempo já. Então, foi um nome completamente do nada, assim. Ela não está numa boa fase, né? Ela levou muitos gols nos últimos jogos, né? Na fase do mata-mata do brasileiro. Então, ficou completamente, eu acho que descontextualizada, assim. E aí, se perguntassem pra gente, tá, mas quem que você chamaria para o lugar, né? De cabeça, logo de cara, é a Luciana da Ferroviária, né? Eu acho que. Porque a Luciana fez parte do ciclo, a Pia vinha convocando a Luciana, ela tá na semifinal do brasileiro, diferente da Bárbara, tá fazendo uma boa temporada pela Ferroviária, então tem um outro nome. E já que a Pia usou o argumento da experiência, a Luciana é alguém experiente, né? Então cumpre esse requisito também. E se por um acaso a Pia quisesse, sei lá, inovar, fazer parte dessa renovação, porque é terceira goleira também, a gente precisa lembrar disso, né? Podia chamar a Barbieri do Internacional, né? Que também tá aí cavando seu espaço e tal. Então, acho que a Bárbara foi realmente uma surpresa esquisita da Pia, assim. Mas, enfim. Acho que na defesa a gente tem ainda outra polêmica, mas essa um pouco menos, talvez, que a Bárbara, mas se você quiser complementar. Só voltando à Bárbara, que tem uma questão também que a Pia deixou para falar a convocação depois das quartas do brasileiro, né? Então, assim, se o brasileiro fizesse alguma diferença, se fez alguma diferença nessa convocação,
seria não convocar a Bárbara, que, né, que o Flamengo foi goleado, enfim, tomou muitos gols e ela teve participações importantes nesses gols, assim, de posicionamento, né, enfim, do protagonismo que a gente espera da goleira numa defesa mesmo. Então, extremamente coerente. Eu acho que foi uma. Eu fiquei até assim ontem nas redes sociais. A Bárbara saiu, não sei se você viu, Fernanda. Ela deixou por conta da assessoria de imprensa. Eu imagino que seja porque ela vai sofrer, né, com essa convocação. Também o peso, a pressão de todo mundo não concordar com a ida dela, mas a responsabilidade aí, eu acho que é mais da Pia, igual você falou, a terceira goleira vai ali mais para complementar o elenco, e é bom que seja uma goleira experiente, mas acho que a Luciana merecia mais e a Ferroviária em si merecia mais estar nessa convocação por tudo que ela representa pelo futebol feminino. Isso a gente fala na teoria e, obviamente, na prática, pelo que ela está representando nesse brasileiro e ainda está nativa aí com a classificação. Perfeito. E, bom, acho que voltando, que a gente está falando das goleiras, eu acho que vale lembrar a questão que prejudicou muito o Brasil, que foi a lesão da Lorena, né? Eu acho que se a Lorena não tivesse lesionado, a gente não estaria tendo essa conversa, porque a Pia teria levado a Lorena, não ter, né, como primeira goleira, que era a primeira opção, que estava vindo muito bem, né? Eu acho a Lorena uma goleira excelente, e aí provavelmente ficaria com a Lelê como segunda goleira e a Camila como terceira, né? Então a lesão também acabou prejudicando o Brasil nesse sentido, né? Não só o Brasil, né? Várias seleções tiveram lesões que complicando as convocações, né? Mas nesse caso, acho que a gente não estaria falando da Bárbara, e concordo com você, eu acho que a Pia acabou jogando um holofote nela meio esquisito, assim, né? Que ela não precisava, acho que a questão dela passar as redes para a assessoria, né, tem relação com isso, sem dúvida nenhuma. Mas, como você falou, é na conta da Pia, ela não tem nada a ver com isso, né? Ela vai lá fazer o dela, foi convocada, querendo ou não, é uma puta conquista para qualquer jogadora, né? Então, enfim, seguimos, né? Bom, bora falar da defesa, então, Keka, que tem um outro nome um pouco polêmico também, que foi a Mônica, né? Que também não vinha fazendo parte das convocações da Pia, né? Apareceu na Granja Comaria, a gente estava falando isso um pouquinho antes aqui da live. Todo mundo achou esquisito, mas tudo bem, não deve ser convocada, né? E acabou sendo, e também foi uma surpresa. Eu acho menos polêmico que a Bárbara, né? Acho que a Bárbara, né, enfim, está numa fase complicada. A Mônica está no Madrid, mas não está tão mal assim. E tem uma questão da experiência da Mônica também e tudo mais. Acho um pouco menos esquisito que a Bárbara, mas acho incoerente também com o discurso da Pia. Não é o que ela vinha construindo nas outras coletivas, ao longo das convocações dela, porque a Mônica também não via sendo convocada. E aí apareceu, assim. Não sei se quiser complementar. Eu acho que a gente pode sempre relacionar o esporte à nossa vida, né? E a Mônica foi aquela funcionária que ficou ali perto da líder, ficou perto da Pia nesses últimos dias, porque não sei se todos sabem, mas as jogadoras que não estão no Brasil, ou seja, já estão de férias, estão trabalhando com a Pia na Granja nesse período aí de pré-copa para dar uma aquecida e, obviamente, já ir treinando com a Pia. Mas nem todas estavam nesse ciclo, mas estavam ali. Uma delas é a Mônica, que, igual a Fernanda falou, chegou lá e a gente, você aqui, mas enfim, ela esteve e ela vai ficar. Foi convocada, deu esse estranhamento também, mas eu acho que é um pouco menos polêmico que a nossa. É engraçado, né? A Bárbara é a terceira goleira, deveria ser menos ainda, pensando nesse sentido. Mas é porque a Bárbara já vem de outras Copas, né? E como a gente ainda está, a gente vai sempre segurar a dor da Cris não estar na seleção. Dentro dessas experiências, a Bárbara está tomando esse espaço de dor. A Mônica não tem toda essa grandeza, né, das protagonistas de outras Copas. E como a nossa zaga, a Rafael principalmente, é gigante, a gente fica um pouco menos preocupada com isso, só torcendo para que a nossa zaga titular não tenha nenhum problema. Em termos de
titularidade não vai ser um problema, mas de convocação como um todo, mais uma vez, Pia sendo incoerente com o que vem pregando. Que aí a gente vê que a média de jogadores do Brasil para a Copa é de 26 anos, né? E isso, se você pensar para o futebol, não é uma renovação. 26 anos é uma idade média, já pensando assim, já para experiente, não para novatos ou para, enfim. Ainda mais que a Pia fala que essa não é a Copa, né? A Copa do Brasil vai ser a próxima. Ela nem coloca o Brasil como favorita nessa Copa. Então, se não coloca e se o objetivo era renovação, não existe essa incoerência forte no ar. Perfeito. E nesse sentido, bom, de novo, né, a lesão complicou o Brasil de novo, porque teoricamente seria a vaga da Tainara, que está na suplência, né, e que a Pia falou, né, chegou a falar na coletiva, né, que a Tainara está recuperando, mas não está no ponto que ela esperava, por isso que foi para a suplência. Mas pensando em renovação, seguindo o próprio discurso da Pia, como a gente está comentando, podia chamar a Tarciane, né, que ok, tem umas oscilações e tal, mas tá indo bem, tá fazendo uma boa temporada, né? Então, podia, eu preferiria chamar a Tarciane do que a Mônica, eu acho que faria mais sentido, assim. Mas, de novo, né? Eu nunca treinei uma seleção brasileira, né? Quem sabe das coisas também é quem tá lá, tem que respeitar um pouco isso. Mas acho que sigo a tua lógica, que fica incoerente, inclusive, com essa média de idade, né? Apesar de que a média de idade pesa, mas se a gente pensar, das 26 convocadas, 11 nunca foram para a Copa, né? Se a gente comparar com os anos, as Copas anteriores, é uma boa renovação, assim, que era uma renovação propalada há anos, né? Que a gente precisava renovar, e é isso, né? A Pia está preparando o terreno lá para frente, né? E por isso que joga luz a essas duas convocações que não fazem sentido. E, inclusive, como você falou, vou aproveitar o teu gancho e vou lamentar a não convocação da Cris. Né? Admito que eu fiquei chateadíssima. Esperava que ela não convocasse, porque ela vinha dizendo, ela já, né, não vinha convocando a Cris, ela falou que ela não ia convocar a Cris, né, por isso que não estava dando chance e tudo mais. Só que aí ficou muito gritante, porque ela convocou a Bárbara e a Mônica com o argumento da experiência. E aí, você quer alguém mais experiente que Cris? Eu acho que ficou completamente distoante, assim. E confesso que isso me decepcionou um pouco com relação à Pia, assim. Fora também a boa fase, né? A Cris, aliás, boa fase não, ela é constante. A gente pode, é injusto falar que ela está numa boa fase, ela é extremamente constante. E eu queria só fazer um adendozinho do que eu disse, de que a média da seleção é uma média, o 26 anos já não é tão novatos assim, mas desculpa, é o pensamento que a gente tem do futebol de um modo geral, e a gente sabe que no feminino as coisas são diferentes, e 26 anos no feminino, assim, atletas que não, igual você falou, Fernanda, que ainda não atuaram na seleção e estão, sim, em época de renovação. É porque a gente sempre pensa que o atleta começa na adolescência, mas a gente precisa pensar que o feminino não tem todo esse alimento, esse fomento do esporte como as outras bases para poder começar cedinho com essa força toda na seleção. Não, mas eu concordo plenamente com você, mesmo considerando esse elemento do futebol feminino, ainda não é uma média tão baixa assim, não, né? Para quem quer trazer gente muito nova, quer renovar, eu concordo que podia ser uma média menor. E nomes como Bárbara e Mônica jogam a média lá para cima, né? E, bom, já falando em veteranas, eu vou aproveitar e puxar um outro gancho. Bom, como a gente podia esperar, Marta, né? Ainda bem, merecidíssima a convocação, né? Ela vai para quinta ou sexta Copa, agora fiquei. Isso, E foi o último nome, né? E foi o último nome ser dito. Eu já estava assim, meu Deus, Cris não vem, eu sei, mas não é possível que ela vai fazer isso, né? A não dela é matar a gente de vez, né? Sim. Apesar que eu acho que a Marta não entra como titular, né? A Marta é uma arma da Pia para colocar no segundo tempo. E, claro, a liderança dela, né? Essa geração mais nova se espelha muito na Marta, né? Obviamente, não à toa, né? Mas eu não acho que ela entra para ser titular, assim.
Mas, de qualquer forma, vamos esperar que ela guarde gols para manter o recorde dela de goleadora de Copas, né? Estou nessa expectativa também. Aumentar e dificultar ainda mais a chegada de outros atletas. E é isso mesmo, né, Fernanda? Ela não vem para ser titular, não, a gente não precisa esperar a Marta nas escalações principais, mas ela é essa arma de segundo tempo, de estar ganhando e precisa segurar o resultado, ou ela tem essa capacidade de segurar a bola, ou se está perdendo e precisa mudar, ela tem essa capacidade da bola parada. Então, assim, ela é a grande arma para que a qualquer momento ela pode decidir o jogo, mas ela precisa muito que essa seleção corra para ela. A gente sabe que no psicológico de todo mundo está, que é a última Copa da Marta, e a gente quer vencer por ela. Mas, além disso, dentro de campo, é preciso correr por ela enquanto ela estiver, né, em campo. Vai precisar correr, colocar mais a bola no pé dela, deixar que ela receba e distribua mais do que propriamente vá atrás da bola, porque primeiro pela idade e segundo até para manter essa renovação, ela precisa ser esse espelho mais do que propriamente alguém que vá ficar ali na prática buscando bola, ensinando dessa forma e jogando, não só ensinando, né? Porque Copa já não é um espaço de ensinamento, é um espaço de servir. Então, ela vai precisar muito da ajuda dessas outras atletas nessa empatia aí dentro de campo, né? Sororidade, vamos dizer assim, vamos botar a Marta na cara do gol. Perfeito. E só comentando ainda sobre veteranas, quem eu fiquei muito feliz que garantiu a convocação foi a Andressa Alves. Pessoalmente, eu gosto da Andressa Alves, eu fiquei muito feliz. E para mim, ela garantiu a vaga na finalíssima, né? Porque ela foi para cobrir a lesão da Marta, né? Ela não estava na primeira lista, e aí fez aquele gol de empate na prorrogação contra a Inglaterra. Eu falei, quando ela fez gol, eu falei, ela carimbou o passaporte para a Austrália. E dito e feito, então eu fiquei bem feliz com a convocação dela, assim. Eu também fiquei muito feliz e é o que você falou, assim, ela correu atrás dessa convocação, né? Isso é muito legal, porque também mostra, é importante quando a Pia fala sobre essa renovação, para tirar um pouco as atletas mais experientes da zona de conforto, né? A Andressa, ela precisou totalmente sair dessa zona de conforto e ir atrás da vaga dela. Isso foi muito legal, porque ela não só precisou fazer isso, como ela fez. Eu também fiquei muito feliz com a convocação dela. Ela é uma dessas jogadoras que a gente tem uma afetividade maior, né? A gente tem um carinho grande por toda a trajetória e eu acho que ela merece sim estar aí, e ela também pode ser esse ponto de experiência também dentro de campo para, em momentos específicos, oportunos, trazer o resultado que a gente precisa. Perfeito. O vídeo dela recebendo a convocação me emocionou absurdamente, assim, quem não viu, super recomendo, vai nas redes sociais da Andressa Alves, eu terminei o vídeo assim, em prantos, assim, porque é um momento muito bonito, né, para elas, assim, então acho que vale a pena. Keka, já que nós estamos falando da bola lá para frente, do meio do ataque, eu acho que as surpresas ficaram no setor defensivo, né, eu acho que o meio e o ataque, a Pia já tinha uma base, né, veio construindo ao longo desse ciclo, e foi dentro do que a gente esperava. Pelo menos para mim, eu não vi nenhuma grande novidade ou algo muito fora da curva, né? E com relação a isso, eu acho que nomes para a gente prestar atenção, que eu acho que farão uma grande Copa, ao menos espero, né? Eu acho que Ari Borges, a Caroline e a Geise, né? A Geise já estava em 2019, a segunda Copa da Geise, mas é num lugar completamente diferente, né? Agora ela vem para ser protagonista, né? Acabou de ganhar o torneio continental com o Barcelona, né? Mas eu acho que esses três nomes vão bem, assim, e eu acho que elas têm um bom entrosamento. Acho que seriam três nomes que eu destacaria do meio para frente, assim.
Sim, concordo. A Geise, principalmente dessas três, acho que ela vem com uma experiência, uma bagagem internacional importante. Ao mesmo tempo que é muito legal a Pia trazer muitos jogadores do Brasil, é importante ter esses nomes que jogam fora, porque são as jogadores que conhecem os adversários, né? Então, a Geise é um desses pontos no ataque com uma boa experiência, uma experiência vencedora contra as adversárias. A Debinha também, assim, é chover no molhado, obviamente, é só porque a gente precisa ressaltar porque ela é artilheira com a Pia e vem, funciona super bem na mão da Pia, então acho que é importante também. E eu queria só ressaltar um pouco da nossa defesa, Fernanda, que a Rafa, como eu tinha falado, né, a Rafaele, ela, para mim, é o grande nome dessa seleção, dessa renovação, vamos dizer assim. E porque também ela tem a experiência da Tamires, as duas jogando pelo mesmo lado, isso dá uma segurança muito grande para a gente, faz com que elas sejam extremamente importantes defensivamente, mas cheguem bem também quando é preciso ofensivamente. Então, eu acho importante ressaltar esses dois nomes, porque pode ser que elas apareçam também nessa confusão ofensiva, e elas são duas defensoras que sobem muito bem. Perfeito. A Rafaele fez uma temporada excelente no Arsenal, né? Ela acabou saindo do Arsenal agora, mas assim, a torcida estava triste, né, com isso. Ela fez uma temporada sensacional e entra nisso que você falou, né? É uma baita experiência profissional, né? A Women's Premier League, né? A Women's Super League da Inglaterra, né, se fortaleceu, né? Uma das principais ligas hoje, e a Rafaele ganhou muita experiência nesse sentido. Com certeza é um nome a se destacar e a gente prestar atenção, porque a nossa defesa depende bastante dela, e acho que ela dá conta, acho que isso é o mais importante, né? Sobre novinhas, assim, eu fiquei muito feliz com a Aline Gomes. Acho que ela ganhou o coração da Pia recentemente, né? E, claro, foi para suplência, mas eu fiquei muito feliz, eu achei que é isso, né? A Pia tá maturando essa geração, né? Então, a Aline é novinha, acho que merece esse destaque também. Keka, acho que a gente já falou bastante. Você quer pensar uma possível escalação, um possível time para a Pia entrar? Vamos fazer juntas? Vamos. Defesa é mais simples, né? Bom, a Lelê no gol, né? Eu acho que a gente começa com mais fácil, mais óbvio. A Lelê é a primeira goleira, né? A Rafa, que a gente está falando, né? Acho que não tem muito. Sim. Na verdade, assim, eu acho que o time titular da Pia é o time que ela entrou na finalíssima. Eu acho que é a base dela, é quem ela vem né, trabalhando, vem lapidando, assim, e que deu certo, né? Acho que, aliás, é importante ressaltar, esses 2 últimos amistosos do Brasil deram uma confiança absurda, né? Empatamos com a Inglaterra em Wembley, né? Perdemos os pênaltis, mas assim, baita jogo, e ganhamos da Alemanha em casa, né? Na casa delas, né? Então, eu acho que deu um boost, assim, eu entrei no modo empolgou, confesso que depois daquele jogo eu fiquei muito, assim. Claro, a gente sabe que é difícil sair do primeiro do grupo e tal, as oitavas vão ser meio complicadas, dependendo do chaveamento, mas esses 2 amistosos deram uma boa empolgada. Por isso que eu acho que o time titular da Pia é o time da finalíssima. Sim, e é importante, é bom você ter falado sobre o chaveamento, essas coisas que a gente precisa sair das oitavas, né? As oitavas é o grande... A corda do Brasil, ela está ali nas oitavas e a gente precisa passar disso. Passou disso, independentemente do resultado que vir, porque a gente também precisa ter esse pé no chão, já que a Pia está com o pé no chão, né? Apesar de sermos torcedores e torcedoras, a gente pode tudo, mas aqui a gente fala também com um pouco de voz de razão, e a gente precisa saber que passou das oitavas, o que vier para a gente já vai ser ótimo, né? Até mesmo por essa renovação que a gente está pregando. E a renovação, então, se eu pudesse escolher qual é a renovação do Brasil, em qual lugar, é aí, saindo das oitavas. A renovação que eu quero é não parar nas oitavas. Não, concordo plenamente. Acho que se a gente chegar nas quartas é muito vitória. Assim, acho que a gente cumpre o plano, né? O grande objetivo, se a gente chegar nas quartas, tá cumprido. Assim, é claro que a gente torcedor quer ir mais longe, né? Mas
foi isso que você falou, pensando racionalmente, eu acho que o grande objetivo, a grande meta é essa. E acho que dá, porque, né, enfim. Bom, vamos voltar para a escalação, né? Depois a gente comenta as perspectivas. Então, acho que é isso, né? Lelê, Antônia, Lauren e Kathleen, Rafael e Tamires no setor defensivo, né? Acho que não vai inventar muito. Luana, Ari e Caroline no meio. E Bia, Zanerato e Geise no ataque. Talvez a Bia ela modifique, porque a Bia está voltando de lesão, né? Então talvez seja a mudança, mas a princípio seria o meu time titular, assim, que é o time da Pia, na verdade, da finalíssima. Também acho. E ela transita um pouco entre o 4-4-2 e o 4-3-3, mas nada que mude. É mais teoricamente, né? Assim, é mais qual é a posição de cada um na teoria, porque na prática ela sempre coloca 4-4-2. E acho que é isso mesmo que ela vai, e eu acho que é isso mesmo que ela tem que ir, né? Que foi o que ela trabalhou, né? Também não adianta ficar inventando moda agora. Assim. Exatamente, já deu as dores de cabeça na convocação, mas na escalação, que é o principal, pelo amor de Deus, não vamos brincar, não. A gente tem um objetivo grande aí pela frente. E com relação a isso, eu acho que a gente pode ir encaminhando para fechar. Apesar dessas surpresas, dessas incoerências, que eu vou chamar de incoerências da Pia, as 11 titulares e aquelas que sempre entram, então os 13, digamos assim, é um time sólido, é um bom time e é coerente com o que a Pia vem falando, apesar das. Porque, querendo ou não, a Bárbara e a Mônica elas não vêm para ser essas titulares. Então, claro, a gente fica meio assim, é completamente esquisito, tira um pouco do foco, mas se a gente pensar, enfatizar as 11 e as que sempre entram, é um bom time, né? Tá sendo construído ao longo do tempo, não é nada professor Pardal, assim. Exatamente. Então, eu acho que dá para confiar. E assim, também agora é o que a gente tem, né? Porque convocou, a gente não vai mudar, né? Enfim, claro, se tiver alguma lesão e tal, que a gente espera que não também. Então, agora é vestir a camisa, pegar o sinalizador e sair torcendo, que acho que é o que tem. E, enfim, entrar no clima de Copa. Concordo muito com você, Fernanda. Acho que essas 11 e as que entram, as camisas 12, vamos dizer assim, né, que entram mais. É um time que está sendo, sim, consolidado pela Pia. Acho também, assim, a gente não pode esquecer da experiência da Pia, né? Ela também é um grande nome da nossa seleção. Ela é uma convocação absurda, talvez uma das principais, acho que a principal é que aí a gente fala em contratação, né? Não é convocação, foi a grande aposta do futebol feminino brasileiro, talvez de todos os tempos, tenha sido trazer ela, que é extremamente experiente e é carismática, ela traz também a torcida para o jogo, então a gente precisa confiar nela. Não é um trabalho feito agora, ela está em todo o ciclo dessa Copa e com projeções para o próximo ciclo também. Então, assim, não é alguém que está vendo só agora, está com um olhar futuro e sempre com os pés no chão e muita, muita, muita experiência. Eu acho assim, a gente precisa dessas meninas nos bastidores também, com a experiência, mas a gente tem a Pia que acho que depois da Marta, ela é a nossa principal craque nessa seleção. Perfeito, acho que você colocou perfeitamente, precisa lembrar, e a Pia tem um grande peso, né? E, bom, só aproveitando já que você falou da questão da Pia, da comissão técnica, eu acho outro dado interessante para a gente pensar, e para a gente pensar a evolução do futebol feminino em geral, é que dos 31 profissionais da comissão técnica, 17 são mulheres. Né? É mais de 50% da delegação, na verdade, que são mulheres. Então, isso é um avanço absurdo, né? Se a gente comparar com 2019, né, a delegação, a maior parte era homens, assim, então acho que para além do campo, das 4 linhas, considerar essa evolução fora, eu acho bem significativo também, assim. Mas é isso, que eu acho que se você quiser fazer as considerações finais para a gente se despedir. Bora confiar, jogar para cima, agora é momento de apoiar. A gente sabe que o brasileiro ainda está esquentando, ainda está morno esse
a empolgação com a Copa, mas a gente sabe que essa empolgação vai esquentar e na hora vai todo mundo debruçar aí para assistir, para acompanhar e para torcer. Então, a gente já começa desde então para poder ir esquentando e mostrando a capacidade que essa seleção tem de trazer o que o esporte traz, né? O entretenimento, a paixão e a coletividade, principalmente, que o Brasil tem. Então, Marta, Pia e agora eu exalto a torcida do Brasil, que também vai ser muito importante nessa Copa do Mundo. Perfeito. Reitero o que a Keka falou, a gente está esquentando. E, na verdade, assim, a nossa cobertura aqui do Brasil de Fato também vai ajudar vocês a esquentarem, a se prepararem para a Copa, né? Porque a gente está programando mais vídeos como esse para a gente comentando jogos, comentando o amistoso que vai ter domingo contra o Chile. Então, se liguem aqui nas nossas redes sociais também, que a gente está acompanhando a seleção e está esquentando para essa Copa. E, bom, a gente já está um pouco no clima empolgou, né? Mas esperamos que vocês se juntem também, porque é Copa do Mundo, né? Então não tem nada mais gostoso que Copa do Mundo. É isso, gente. Um abraço.